Pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Geraldo Cisneros e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como é que é? Bora nessa matar a curiosidade? Quando eu viajo, eu sempre observo a arquitetura dos lugares, de cada cidade. É interessante notar como a cidade, de certa forma, se comunica conosco através das suas ruas, casas e prédios, podendo fazer você se sentir de diferentes formas. A arquitetura envolve imaginação, criatividade e bastante pesquisa e referências. Mas onde os arquitetos se inspiram? Como se faz um projeto? Para responder essas perguntas e outras coisas, está comigo a Viviane Pinon. E aí, Vivi, como é que é? Viviane, querida Vivi, tudo bom com você? Como é que você está? Bem-vinda aqui ao podcast e muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu agradeço pela oportunidade e vai ser um prazer conversar com você. Legal, Vivi. Queria começar sabendo um pouquinho de você aí, você que é arquiteta. Queria saber um pouco do teu histórico para chegar na arquitetura de fato. Me conta um pouquinho. Bom, a arquitetura foi a minha segunda formação acadêmica, né? Eu demorei um pouquinho para chegar aqui na profissão. Durante o ensino médio, na minha época, a gente ainda chamava de ensino médio, né? Não sei, hoje em dia mudou um pouco, mas eu já pensava em arquitetura. Com uns 15, 16 anos, eu já comecei a pesquisar sobre o assunto, pesquisei algumas coisas na internet, enfim, conversava com os profissionais da área. Mas, mesmo assim, no terceiro ano, prestes a fazer o vestibular, eu acabei optando por outra área. Eu fui para a área da comunicação, porque as pessoas me diziam que eu escrevia bem, enfim, eu detestava matemática também na escola, então eu comecei a questionar minha escolha, o que é um grande tabu, porque arquitetura, na verdade, é um curso da área de humanas, né, e não exatas. Sim. E aí eu cogitei cursar jornalismo e acabei, no fim das contas, optando por relações públicas. E aí, na época, eu morava em São Paulo com os meus pais. Eu cursei os 2 primeiros anos de faculdade lá, né, em São Paulo. E aí, em 2008, eu transferi o curso para cá e terminei aqui, na Católica. Mas essa mudança de cidade foi, assim, um fato bem importante, né? Porque foi um divisor de águas, assim. Eu encontrei uma realidade bem diferente da profissão aqui em Recife. Muita gente mal sabia o que era ou o que fazia relações públicas. O curso era pouco valorizado, eu tinha poucas oportunidades de estágio. Então, eu fui me decepcionando com tudo isso. Sim. E percebi que eu tinha que partir para outra área, né? Eu tinha que fazer outra coisa. E aí, a única possibilidade que me veio na cabeça foi a arquitetura, né? Era, assim, a outra profissão que eu pensava, que eu sempre tive dúvidas, inclusive cursando relações públicas, eu sempre pensei, e se eu tivesse feito arquitetura? Enfim. E aí eu me formei em relações públicas e no ano seguinte eu já entrei em arquitetura. Entendi, porque muita gente, é engraçado, eu converso aqui, todo mundo diz, eu fiz uma coisa, depois eu fui vendo que não era bem isso e terminei fazendo outro curso, ou enfim, e a vida foi levando para outro lugar. Todo mundo muito no começo não sabe muito bem o que quer, me parece, né, Vivi? Eu acho que isso é bem normal, né? Assim, a gente, quando passa, sente na pele, no início é muito difícil você ficar pensando, meu Deus, eu perdi tempo, enfim. A gente tem que decidir com 16, 17 anos, a gente já tem que começar a pensar e fazer escolhas. E eu acho que hoje, eu acho que isso foi um pouco diluído, ainda bem. Porque, assim, eu, pelo menos, eu fiquei muito mal, sabe? Por ter que optar, por ter que fazer um outro curso, por ter que, enfim, recomeçar. Mas, assim, hoje eu vejo que, mesmo um curso sendo da área de comunicação, né, e arquitetura, eu vejo que tem uma ligação, assim, que tem... O que eu aprendi no curso de Relações Públicas, eu carrego para minha carreira de arquiteta, sabe? Eu consigo interligar, assim, as áreas e todo conhecimento é válido, né? Então, assim, eu acho que nunca é tarde para você recomeçar. Eu acho que hoje em dia, tipo, as opções são inúmeras e também as fontes de pesquisa, você tem contato com as atividades de uma forma bem mais abrangente, né? Então, com a internet,
todas as redes sociais, as mídias. Hoje em dia, acho que o leque é muito grande, mas você consegue ter essa conexão assim entre as profissões. Total, total. Isso é interessante mesmo, como uma profissão ajuda na outra, a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Ô Vivi, me define aí, nas tuas palavras, não precisam ser as palavras exatas, mas o que é arquitetura, de fato? Bom, a arquitetura, ela, assim, tá ligada diretamente com os espaços, né? Então, assim, se você me perguntar o que é que um arquiteto constrói, na verdade, a gente mexe com os espaços e pode construir é, desde um prédio, uma casa, até uma área verde, uma praça. Sim, Então, a arquitetura nada mais é do que o planejamento dos espaços. Então, e esses espaços estão também correlacionados às pessoas. Então, tem uma infinidade de, de nichos, né? Desde o urbanismo até o design de interiores, até o paisagismo. Mas, como eu te falei, a arquitetura é planejamento e a organização dos espaços. eu até ia te perguntar, porque assim, me parece que hoje também tem muito esse negócio de design de interiores. Então, design de interiores faz parte da arquitetura ou são coisas totalmente separadas? Não, não. O design de interiores, ele é um nicho da arquitetura, né? Ele está dentro da arquitetura. Então, assim, a grande diferença é que nós, arquitetos, podemos elaborar um projeto de ambientação, de interiores, porém, um profissional formado em design de interiores, ele não é legalmente habilitado para realizar transformações físicas. Então, ele não pode demolir ou construir parede, entendeu? Ele até pode sugerir e propor uma modificação, mas, assim, ele não, legalmente, ele não tem responsabilidade sobre essas transformações, entendeu? Só Entendi. quem pode validar ou executar qualquer tipo de reforma, estou comparando com o design de interiores, né? É Sim. o arquiteto. Então, Tá, assim, a mas gente na faculdade de arquitetura, a gente tem cadeira, disciplina, né? Enfim, matérias da área de design de interiores, mas, assim, existe um curso separado de design de interiores, mas a grande diferença é essa. Eu, como arquiteta, eu posso fazer um projeto de interiores tranquilamente, mas um profissional da área de design de interiores, ele não pode, como eu falei, fazer transformações físicas no ambiente. tá, mas aí em qualquer ambiente, tipo minha casa, ela poderia fazer? Não, também. Ou você fala Então, só um ambiente assim de escritório ou coisa física de loja, não, etc. qualquer tipo de ambiente que Entendi. se envolver transformação física, reforma, construir parede, demolir parede, um design de interiores não está legalmente Habilitado. habilitado a executar isso. Legal, entendi. E aí, minha primeira questão em relação à arquitetura, como é que se faz um projeto? E desde assim, eu falo do desenho que você tem que fazer, de como você vai pensar como as pessoas vão se locomover naquele ambiente, e desde, enfim, projeto a você pensar como é que vai botar um móvel ali. Como é que se faz um projeto? Então, inicialmente, em primeiro lugar, né, a gente tem que ter o contato com o cliente, né? E nesse primeiro contato, a gente faz uma análise de perfil, uma análise das necessidades e monta um programa, né? Discute prazos, enfim. Mas após esse primeiro contato, né, fechando, no caso já com o contrato fechado, enfim, a gente visita o terreno, ou então o local a ser reformado, né, uma casa, um apartamento ou só um ambiente, para fazer um levantamento de dados. Ou seja, a gente tira fotos, levanta as medidas e depois disso vai para a execução do projeto em si. Né? E Nessa parte, aí, Vivi, que o pessoal chega para mim, que os arquitetos chegam e falam, tem a planta daí. Não sei se arquiteto sempre pede planta, mas dificilmente eu vejo as pessoas terem planta para ajudar. quando são empreendimentos, né, prédios mais novos, é mais fácil até de você conseguir com a construtora, né? A construtora disponibiliza um jogo de planta para o cliente, enfim, para o proprietário. Então, assim,
mesmo que você não tenha um arquivo digital, mas você pode ter um arquivo impresso. Sim, sim. Mas, assim, os empreendimentos novos é mais fácil conseguir. Tá. Caso não tenha, aí realmente é necessário fazer um levantamento, né? A gente vai no local e tira todas as medidas com a trena, enfim, anota todas as medidas, tudo certinho. Mas, claro, que facilita quando o cliente já tem uma planta, né? Por isso que primeiro a gente pergunta, porque facilita o trabalho, mas de qualquer forma, a planta também não é 100% precisa, né? Sim. Porque a gente sabe que existe uma diferença de medida da planta com o que foi construído. Então, é importante, mesmo com a planta em mãos, conferir algumas coisas, porque às vezes, né, não bate. À medida que a gente está fazendo o projeto, não bate. Então, é importante fazer esse levantamento in loco, né, no local. Sim, sim. E aí, voltando para a parte do projeto que a gente estava falando, isso. você vai fazer isso. E aí, isso. quando chega na parte da execução do projeto, a gente, é normal, né, fazer consultas às legislações, dependendo do tipo de projeto, pegarmos referências, enfim, outros estudos de caso, e aí, a partir dessas informações, surgem as etapas pré-projetuais, né, que aí a gente começa a definir questão de organograma, fluxograma, dividir os ambientes por setores, né, a concepção do layout, né? Então, essa parte meio que, entre aspas, é uma arrumação do programa arquitetônico. E aí, a gente aprova com o cliente. Quando essa concepção, né, esse pré-projeto, ele é aprovado, a gente segue para o detalhamento, que são os projetos complementares. Então, a partir do layout, a partir de uma imagem, né, de uma perspectiva, de um 3D, a gente elabora os projetos complementares, que são os projetos de forro, projeto elétrico, de marcenaria, entendeu? São projetos que envolvem mais detalhes, mais específicos. Legal. Porque, assim, realmente, essas coisas, hoje a gente tem apartamentos também cada vez menores aqui no Brasil, tudo, e precisa ter uma estruturação, uma organização muito grande para ter cama que baixa, ter móvel que se adeque e você possa virar e usar ele como se fosse uma mesa, mas também fosse... Isso. Sim. Esses apartamentos, eles eles precisam ser extremamente funcionais, né? Porque o espaço é reduzido e aí a gente procura exatamente deixar tudo mais prático, ter uma funcionalidade. Então, assim, na cozinha, um armário, ele não é um mero armário, né? Vamos supor, a gente pode ter uma mesa embutida no armário, entendeu? Então, assim, existem soluções, né? E o arquiteto sempre busca as melhores soluções, atendendo às necessidades do cliente. Perfeito. Me diz uma coisa, mais ou menos quanto tempo demanda para você criar um projeto? Com essa reunião, com essas pesquisas, com essas referências, enfim, para se fazer um projeto demanda mais ou menos quanto tempo? Claro que vai demorar, se é um shopping, se é um prédio, se é um apartamento, claro. Mas me dá um exemplo de alguma coisa e quanto tempo mais ou menos demanda esse tempo? Como você falou, existe, assim, depende, né, do tipo, do uso, né, do projeto, mas eu coloco, tipo, no mínimo 30 dias entre a apresentação do projeto, a aprovação e o detalhamento, né? Então, a depender das circunstâncias, pode variar entre dias a meses, né? Dependendo, assim, da complexidade do projeto. Mas, se for um projeto de interiores, de um apartamento pequeno, no mínimo 30 dias. Entendi. E quantas pessoas, mais ou menos, se envolvem em um projeto de um apartamento, por exemplo? Eu quero reformar meu apartamento. E quantas pessoas tu precisa para desenvolver o projeto, para organizar, para pensar com você, enfim, da forma que for te ajudar? Então, isso também, assim, é relativo, né? Isso também depende um pouco do tipo do projeto. Enfim, se for por exemplo, um projeto pequeno, ou então a demanda seja de um escritório de interiores, geralmente é uma equipe formada por um arquiteto, um estagiário, uma arquiteta colaboradora, entendeu? Mas se for um projeto maior, ou então dependendo da empresa, se for uma empresa maior, uma construtora, enfim, existem outras pessoas envolvidas, né, que são os profissionais terceirizados. Então, são profissionais contratados para fazerem projetos específicos, né? Então, podem ser engenheiros, outros terceirizados,
E aí eles Sim. elaboram, vamos supor, planta de hidráulica, um cálculo estrutural, um projeto de estrutura. Então, assim, é relativo, né? Depende, mas desde uma equipe interna, por exemplo, de um escritório, 3, 4 Sim. pessoas, até, não sei, 10 pessoas envolvidas. Não tem como estimar um número, né? Porque depende do projeto, da complexidade, Uhum. mas com certeza envolvem profissionais de outras áreas, né? Envolvem muitas vezes profissionais terceirizados e claro que é a equipe de obra, né? Então, assim, não tem como estimar especificamente um número. Entendi. Mas pode ser uma equipe interna e pode ser também, como eu falei, né? Essas empresas terceirizadas, esses parceiros, enfim. Sim. Ô Vivi, dá para fazer mais de um projeto ao mesmo tempo? Assim, claro que vai também, acho que ver como é que tem sua estrutura, de quantas pessoas tem num escritório, se você tiver um escritório próprio, se você não tem, enfim. Mas é possível fazer mais de um Uhum. projeto ao mesmo tempo, imaginar dois projetos ao mesmo tempo e você ficar pensando e, Sim, enfim. sim, sim. É possível e é muito comum, né? Na maioria das vezes a gente, assim, pega 3 projetos, 2, 4, enfim. É bem possível e esses projetos tanto podem ter início na mesma época, como eles podem ser realizados e executados estando em etapas diferentes. Então, por exemplo, você, Tela, meu cliente, você já está com o seu projeto aqui no meu escritório em andamento, Uhum. eu já estou aqui fazendo o seu projeto executivo, mas eu vou pegar outro cliente que está começando agora o projeto. Sim. Então, a gente vai correr com ambos paralelamente, né, em etapas diferentes, em processos diferentes, mas tem como tocar, assim, mais de um ao mesmo tempo. E, na verdade, tipo, é bem comum, né, é Bem bem comum. normal. Entendi. Ô Vivi, e aí eu acho que a arquitetura, mas principalmente também acho que o design de interiores, questão de móveis e estruturação dos ambientes, tudo, você tem que lidar muito com o que o cliente quer, né? Então, Uhum. como é que tu alia, por exemplo, o teu gosto pessoal, e eu acredito que muita gente escolhe talvez também o arquiteto por saber já um pouco do teu gosto, que se alia muito ao meu, mas também é uma coisa que deve ser meio complicada, tipo, aliar o que você acha que faz sentido e que fica mais bonito e o que eu acho, o que eu, Geraldo, acho que fica mais bonito e mais legal pra mim. Como é que tu alia o teu gosto pessoal com o meu de cliente, enfim? Então, essa relação, assim, né, com as pessoas, tipo, é bem delicada. Hoje em dia você tem que tomar bastante cuidado e ter, assim, um certo jogo de cintura, né? Tanto é que na Uhum. faculdade a gente, inclusive, tem uma disciplina de psicologia, né? Não é à toa, porque É mesmo, você... que A massa. gente, no primeiro ou no segundo semestre, a gente paga uma disciplina de psicologia e então por isso que eu falei, né, que todo mundo fica achando que a arquitetura vou ver muito número. Eu, por exemplo, sempre, nunca fui boa em matemática, eu sou meio ruim com números, então né, naquela época eu coloquei na cabeça que eu não ia me dar bem por conta disso, mas assim, a arquitetura é um curso de humanas, então assim, a gente tem Sim, sim. psicologia, a gente tem história da arte, muita história da arte, então voltando à tua pergunta, eu acho que um profissional de arquitetura, né, ele também tem que ter técnicas de negociação, né, Sim, e sim. essa questão da divulgação dos projetos também é muito importante, né, assim, o boca a boca, ele é eficaz, né, e alguns profissionais renomados, eles não precisam nem de propaganda, né, porque É, já são conhecidos, mas as imagens dos nossos projetos, eles são o nosso cartão de visita, né? sim. Então, assim, de fato, as pessoas se identificam com um perfil, né? Ou se identificam com os elementos construídos naquele projeto, e aí eles buscam estabelecer padrões parecidos, né? Então, assim, Sim. atualmente é raro um cliente deixar tudo na mão do arquiteto, né? A gente percebe que com o avanço da tecnologia e das redes sociais, o leque de conhecimento foi ampliado, né? Então as pessoas têm mais acesso às referências Elas e participam elas mais, né, estão do processo, né? participam e elas estão cada vez mais exigentes. Então, assim, na maioria das vezes, os clientes eles chegam, né, até o arquiteto já sabendo o que eles querem. No mínimo com uma referência, né, de projeto. Ah, eu gostei disso. Então, uma paleta de cor definida. Ah, eu gosto de algo tipo
mais clean, algo mais branco, mais neutro, ou então não, eu tenho uma pegada mais moderna, eu gosto de coisas coloridas. Sim. Então, assim, eles já chegam com certas referências, né? E o nível também de exigência é maior. Então, eu acho que, assim, além de um arquiteto, hoje a gente precisa entender de redes sociais, de mídias, de empreendedorismo, de técnicas de negociação, como eu falei, sabe? É importante, mas os clientes, eles buscam o arquiteto, né, pelos projetos, pelas imagens, e eles conciliam, sim, né, o seu perfil ao perfil do arquiteto, e esse alinhamento é super importante para um projeto bem sucedido. Bem sucedido, porque assim, eu vejo, tem um documentário que é enfim, não sei qual é o canal agora, GNT e tal, que é o Casas Brasileiras. E aí, na primeira temporada, ele mostra alguns atores e artistas. E aí, eles pegam, por exemplo, acho que o nome de um arquiteto é Índio da Costa. E aí, ela escolhe esse arquiteto, porque o estilo dele agrada muito a ela, que é muito vidro, é um ambiente muito aberto e etc e tal. Então, é muito louco, porque eles escolhem realmente agora muito a dedo o arquiteto, justamente como você está falando, pelo estilo do arquiteto, né? Porque assim, como eu falei, né? O projeto é o nosso cartão de visita. Então, assim, o cliente, ele não vai me conhecer. Quem é a Viviane, o que é, enfim, ela, né? Como é a vida pessoal dela, não. Mas ele vai chegar em mim através dos meus projetos, do que eu divulguei, ou então Exato. do que eu construí de identidade, né? Porque eu acho que ao longo do tempo e ao longo né, com a vivência, com as experiências, é inevitável que um arquiteto ele construa a sua identidade. Então, hoje, como isso é mais aberto, é mais abrangente e mais pessoas têm acesso a esse estilo, então os clientes já escolhem você por ter essa identificação. Sim. Né? Então, Ô Vivi, assim, já aconteceu de assim, digamos assim, chegar alguém, oferecer alguma ideia, você dizer, pô, não bate muito com o que eu gosto de fazer, com o que é meu estilo, e se negar algum trabalho por causa disso, ou o arquiteto tem que estar pronto para qualquer desafio nesse sentido também? Telo ver, sinceramente, eu não sei como é que funciona com os arquitetos que já são mais conhecidos, né? Se eles se tem, assim, se dão esse luxo de dizer, isso não faz, isso não é a minha cara, não é a minha praia. Então, eu acredito que até deva acontecer, mas assim, comigo não. Então, assim, a gente escuta o cliente, né? A gente tenta conciliar as ideias, às vezes sugerir algumas coisas e às vezes até dá certo. Um cliente, né, tem uma ideia e justificando e, né, explicando os motivos, a gente consegue, né, convencer Sim, de que isso não vai ficar legal, isso não vai dar certo, isso não fica bom, porque a gente também tem a técnica, né? A gente é, também tem a técnica para explicar o porquê que não funciona, ou o porquê que não fica bom, enfim. Isso tudo, né, envolve psicologia, envolve persuasão, então, é quando entra eu tento colocar em prática um pouquinho do que eu aprendi na área de comunicação, que é importante. Justamente você tem que ter uma comunicação clara com o cliente, né? E eu acho que é fundamental que você realmente consiga passar essa segurança e essa confiança para que o cliente entenda, não, tá, tudo bem, é a minha arquiteta, se ela tá dizendo, então, né, é, eu vou abrir mão disso. Isso aqui eu não quero abrir mão, quero muito, e aí, mas isso aqui eu posso abrir mão. E por aí vai, né? O é. projeto vai sendo tocando dessa forma. Eu acho que tipo, é importante ter a mão do arquiteto, mas óbvio que o projeto ele tem que sair com a cara do cliente, né? Como o cliente desejou. E assim, falei aqui no começo, de que a arquitetura envolve muita imaginação. Eu sinceramente, eu não consigo imaginar muito, por exemplo, se eu vejo na loja um móvel, eu digo, rapaz, eu não consigo visualizar ele na minha casa, sabe, Vivi? Uhum. Como é que Uhum. vocês lidam com essa questão de imaginação? Vocês, não sei se vocês praticam de alguma forma para que vocês consigam imaginar, se isso é muito natural, enfim, como é que vocês lidam com isso? Eu acredito que é um pouco dos dois, sabe? Então, assim, a imaginação, eu acho que ela é um exercício mental, né? E ao mesmo tempo é algo abstrato. Então, assim, eu acredito que algumas pessoas possam ter mais facilidade para imaginar algo que ainda não é visto, né? Que não foi materializado. Ou como você falou, é um móvel, né? Tá ali pronto.
mas que tem essa dificuldade de imaginar como vai ficar num cantinho. Algumas pessoas têm essa facilidade de, eita, esse móvel vai ficar legal, aí eu já vou colocar um jarro, vou colocar um quadro, enfim, a parede pode estar pintada dessa forma. Então, eu acho que algumas pessoas têm essa facilidade, né? E eu acho que um bom arquiteto, ele também tem essa característica de conseguir pensar um pouco além, pensar um pouco na frente, né? Mas eu acho que é importante exercitar também a criatividade, né? Eu acho que isso é determinante para que a gente consiga explicar um projeto e a ideia já ir surgindo, né? Sim. Mas na faculdade a gente aprende um pouco a trabalhar com as cores, por exemplo. As escalas de cores, etc. Né? Exato. A gente, né, estuda essa questão das cores. Tem também alguns estudos sobre perspectiva, que isso também, né, ajuda a ter uma noção do espaço. Então, acho que é fundamental, né, de alguma forma, estimular essa criatividade, ou por meios de pesquisa, ou por meios artísticos. Mas, assim, a busca do conhecimento é constante, mas é um exercício, a criatividade, enfim, a prática da imaginação é um exercício, mas eu também acho que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, né, para ter essa percepção. Aqui em casa a gente comprou um móvel aqui, o sofazão, é aquele que abre assim e tal, é bacana, sabe? A gente comprou bem grande, porque a sala é grande e tal, não sei o quê. Mas aí terminou que agora eu já tô repensando, digo, putz, eu poderia ter comprado um sofazinho menor, bota 2 cadeiras aqui e ali, sabe? Começa a bater uma sensação de... Eu acho que, assim, no dia a dia você também vai começando, né? Quanto mais a gente tá inserido, eu acho que fica mais fácil de você, tipo, às vezes até olhando assim, eita, esse sofá vai ficar meio grande, tipo, no espaço. Realmente, assim, tem que ser um sofá menor. O olho vai sendo treinado também, né? A gente vai tendo um certo treinamento em algumas coisas. Eu nunca esqueço de uma professora minha de plástica que ela disse: vocês agora vão começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Se vocês estiverem no calçadão da Avenida Boa Viagem, correndo, caminhando, vocês não vão mais olhar para o mar, vocês vão olhar para os prédios. E aí é muito louco, porque assim, depois de um tempo, eu comecei a olhar prédio que eu nunca tinha nem visto na avenida. E, sabe, olhar elementos e enfim, coisas que antes o seu olho não era habituado, né? Então você vai começando a ter uma outra percepção. Mas como você falou, é mais fácil quando você já tem aquilo ali ao seu alcance, né? Você comprou um sofá e aí já com esse sofá e já com outros elementos na sala, aí tipo, percebeu, eita, tipo, poderia ter sido um sofá menor, enfim. Mas são coisas que no dia a dia você vai estimulando, você vai aprendendo a ter um olhar mais clínico para certas coisas. Até porque você só começa a comprar coisa de casa mesmo quando você tem a sua. Quando é casa de mamãe mesmo, é mais difícil de você chegar e dizer, rapaz, vamos comprar uma tábua aqui que é boa de cortar, uma faca. Você não faz isso, você compra meio que festa e coisas mais, né, da sua idade, efetivamente. Exatamente, e é importante porque a sua casa, então você, no caso, né, a sua casa e a de Rai, enfim, um casal jovem, né, sem filhos, e vocês vão criando elementos e comprando coisas que vocês gostam e a casa vai ficando, né, de acordo com o que... E eu acho que também vai até com o momento de vida, né? Porque a gente pensa, agora é assim, beleza, somos sem filhos, mas daqui quando de repente, tiver tudo filho... pode mudar. Isso, exato. Tudo muda, entendeu? Acho que essa arquitetura vai mudar. A arquitetura é completamente mutável, né? E ela, exatamente, tem esse potencial de se adaptar. Não só às necessidades, mas se adaptar também ao momento, né? Então, assim, como você falou, hoje você tem um quarto, de repente, que serve de depósito. Você simplesmente tem um armário e guarda tudo nesse quarto, mas daqui a um tempo esse quarto ele vai ter um outro uso. No caso, se você tiver um filho, então, assim, ele vai ter um outro uso. E é isso. E você falou aí da cidade, do Recife, que você fica olhando no prédio e tal. E eu falei aqui também da questão de viagem. E é engraçado porque quando você tem a oportunidade de viajar, seja Recife, seja Caruaru, seja qualquer lugar, você sair da cidade que você mora,
você começa a notar muito essa diferença da arquitetura da cidade. Seja na Uhum, altura dos prédios, seja no estilo dos prédios, enfim. uhum, E me parece que algumas cidades me passam uma sensação mais gostosa do que as outras. De ter uhum. menos prédios, de ser prédios menores, de ser mais aconchegante. A arquitetura tem um pouco esse poder, né, de transmitir para a gente, para as pessoas, uma sensação de peso gostosa, enfim. Eu acho que tem um pouco disso, não tem não, Vivi? Então, essa parte assim da arquitetura, né, das cidades, já envolve um pouco o lado do urbanismo, né? Não só do Sim. urbanismo, mas também aspectos culturais, aspectos históricos, né? Como assim, eu já falei algumas vezes que a arquitetura tem esse potencial de se adequar, né, de se adequar a diferentes necessidades e se adaptar, né? Não só se adaptar, mas também evoluir em Uhum. paralelo com os costumes de cada região, né? Então existem vários fatores culturais e históricos que interferem nesses métodos construtivos, né? No estilo arquitetônico das construções. Então, assim, a gente volta um pouquinho no passado, né? E para poder analisar essas edificações, essas construções, mas existem cidades que têm um estilo mais clássico, né? Existem cidades que já são mais modernas, que já Uhum. utilizam de elementos nas suas construções, elementos mais modernos. Então isso varia muito, mas como eu te falei, né? Tem essa questão dos fatores culturais, dos fatores históricos, tudo isso interfere. Pois é. No... É interessante porque, assim, você sabe, eu e Rai, a gente gosta muito de ver. A Rai trouxe isso muito aqui para casa, quando a gente casou, de ver programas americanos, das casas, das reformas, etc. Uhum, sim. E aí eu vejo que as casas nos Estados Unidos elas são feitas de um material completamente diferente, é chamado Uhum, drywall, não sei o que, enfim. E eles uhum, conseguem mesclar muito legal os ambientes, porque hoje o quarto está desse tamanho. Para eles, a desconstrução e a construção da parede me uhum, parece ser mais simples do que é aqui no Brasil, porque não é tijolo, enfim, alguns lugares não são tijolo, claro. E aí eles conseguem fazer essas modificações muito fáceis. Então a cozinha hoje é um ambiente fechado. Antigamente, acho que você sabe muito melhor, era um ambiente fechado, separado, onde no Brasil a gente tinha uhum, pessoas trabalhando mais presas, estavam distanciadas da casa. Hoje essas casas uhum. lá que eu vejo na TV, a cozinha é totalmente integrada e você amplia o espaço de uma forma maravilhosa. Então, assim, essas diferenças e essas coisas que eu vejo na TV são muito engraçadas de ver, porque eu queria trazer um pouco isso pra cá, mas não Então, esses dá. programas são ótimos, né? Porque a pessoa fica com mil ideias, vontade de mudar a casa inteira e dá vontade de sair martelando tudo. Eu mesmo morro de Exatamente. vontade de pegar o martelo e sair quebrando. Mas, assim, de fato, o sistema construtivo deles é um pouco diferente, né? Como eu falei dessa questão dos fatores, da cultura. O clima também é super importante, né? Porque, em específico, Exato. falando dessas casas dos Estados Unidos, elas são construídas com uma base em madeira, né? Uhum. E aí revestidas com drywall, como você citou. Isso proporciona um conforto maior, já que a madeira é um bom isolante térmico, então a Uhum. sensação térmica é mais amena. E, além disso, né, essas casas se tornam também mais resistentes a algumas eventualidades, como os terremotos, os tornados, né? É um material mais econômico, então, consequentemente, uma construção mais fácil de ser abandonada, né? Sim. Caso venha a ser atingida por algum tornado. Então, assim, as pessoas constroem facilmente, assim, mais facilmente, né, entre aspas, uma nova casa. Mas voltando a esses programas, assim, de reforma e construção, é, os americanos são práticos, né? E eles querem essa praticidade também nas suas casas. É. Então, tanto na construção como na disposição dos móveis e dos espaços. Isso. Então, essas reformas acontecem de uma maneira mais rápida. Né? A madeira, como eu falei, o drywall, eles são materiais mais fáceis de serem demolidos em comparação ao tijolo, por exemplo. É. Então, assim, tem essa versatilidade de você conseguir uma reforma, né, mais rápida, né? E essa agilidade para eles conta muito. Então,
Porque é engraçado viver, porque assim, eu vejo que aqui a gente usa, por exemplo, cimento. E aí cimento a gente compra uma quantidade que não condiz. Tem que comprar mais cimento. Aí lá eles não usam varal, porque eles lavam na máquina de lavar e tem uma máquina Na de máquina de secar. lavar. É, máquina de lavar e de secar, exatamente. Que é fácil, é mais prático, eles não têm varal, então. É, isso. Dificilmente lava prata, é lava louça. Uhum. Tem muita coisa que é muito curiosa, assim, que eu vejo que amplia muito espaço. Agora, pra mim, É, o ápice de uma casa é uma ilha. Meu velho, tendo ilha, eu estaria no céu. Aí pra mim, é o ápice de uma casa, é uma ilha. você está falando de uma cozinha americana, por exemplo. Uma cozinha americana com aquela ilha que a pessoa vai e corta a fruta ali direitinho. Então não é um balcão feito a gente tem hoje na. É uma pia, é o balcão que a gente corta ali mesmo, mas eles têm uma ilha separada que as pessoas sentam nela, comem e ali ele tem. Consegue, enfim, organizar e fatiar as coisas, enfim. Uma ilha da cozinha americana pra mim é o ápice de uma casa. Então, essa questão é também bem assim, cultural, né? Porque tanto nos Estados Unidos como no Canadá também, a gente nota a presença de um espaço, né? Antes da, antes de você enxergar propriamente, né, a casa ou o apartamento, existe um espaço, tipo um hall de entrada, que aí eles guardam os Os casacos, casacos, tiram os sapatos, né? Até em algumas casas, né, em alguns apartamentos, a gente enxerga uma mini lavanderia. É, Então, assim, na entrada, próximo à entrada. E aqui no Brasil, tecnicamente, a cozinha, ela é uma área molhada. Ela ainda está próxima da área de serviço, né? isso. Então, a gente nota uma diferença, mas obviamente que com a mudança na dinâmica das famílias, né? Houve ao longo dos anos também uma mudança nessas dinâmicas familiares, que as famílias se tornaram maiores. Então, essa tendência vinda de fora foi um pouco adaptada, né, aqui no Brasil. E antigamente a sala tinha um papel fundamental no projeto. Uhum. Hoje a gente já percebe que o cliente ele procura uma cozinha confortável, né? Então, assim, é um espaço aberto. Geralmente, uma cozinha americana é um espaço aberto, é um espaço que ele integra, né? Que É. ele E também me parece ver que ajuda. antigamente a gente tinha era mais normal ter uma secretária que era ficava na cozinha fazendo a comida e a gente meio que excluía essa pessoa para fazer a Eu acho comida e que, tudo. exatamente, eu acho que hoje em dia a cozinha conecta, né, as pessoas. Isso, A isso. comida conecta também as Uhum. pessoas e a cozinha americana ela proporciona justamente esse compartilhamento dos momentos, né? Então as pessoas É. compartilham os momentos, estão ali cozinhando, escutando música com os amigos, conversando, enfim. Uhum. Então é algo que vem crescendo bastante essa tendência, né, de fora, essa questão de ter uma cozinha americana, uma cozinha mais aberta, uma cozinha que integre a sala. E a gente nota que mesmo quando o cliente não quer integrar 100% a cozinha à sala, mas eles pedem também uma cozinha funcional. Mesmo que tenha uma porta separando, enfim, eles pedem uma cozinha funcional, uma cozinha que seja prática, sabe? Uma cozinha que seja confortável. Então, assim, que você consiga guardar todos os instrumentos, que você consiga, tipo, ter um acesso fácil, Sim, sabe? isso. Então, geralmente, assim, é um cooktop, um forno, algo mais moderno. Então, a questão também dos armários. Você nota uma preocupação em planejar melhor a questão desses armários. É. Então, independente dela ser integrada à sala ou ser uma cozinha americana, mas a cozinha hoje, ela também é um espaço bem considerável num Uhum. projeto, né? Justamente porque tem essa questão do conforto e da praticidade, da funcionalidade. Da funcionalidade, da convivência, dos ambientes, de você, eu vejo muito também ainda nesses programas, ver os filhos na sala enquanto você está na cozinha para não fechar a porta, você ter uma segurança maior em vê-los, enfim. Mas é uma coisa Exatamente. interessante esse formato. Eu confesso que tenho gostado, só não tenho a marreta para destruir aqui, porque também moro num prédio, então fica difícil fazer qualquer É, obra sem saber muito.
E assim, a gente, independe do tamanho do apartamento, né? Porque a gente vê, assim, empreendimentos hoje em dia que entregam já o apartamento já com uma cozinha americana, né? Assim, esses flats, os lofts, que são Já tem mais esses projetos. espaços reduzidos, sei lá, 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, mas geralmente já entregam com uma cozinha americana, que é esse espaço aberto. Porque eu acho que isso também já é mais uma tendência, né, dos jovens, ou então de pessoas que gostam de receber amigos em casa, né? Então, mesmo que não seja um jovem, né, pode ser um senhor, né, 40 anos, 50 anos, enfim, não importa. Mas é uma tendência para quem gosta de receber as pessoas em casa. E, ô Vivi, depois de que você pega uma obra, uma coisa, um projeto e termina, passando por mudanças nos projetos, porque às vezes a gente está fazendo um projeto e aí eu chego para você e digo, Vivi, queria mudar isso aqui, o projeto é esse, mas eu acho que olhando assim direitinho a gente muda e tal. Mas depois de passar por esses percalços, essas coisas que acontecem, a obra está pronta. Qual é a sensação que lhe dá? Então, independente dos perrengues, né, das obras, que podem ser muitos, eu acho que é um misto, assim, né, de sensações e sentimentos, entre imprevistos ou não. A gente acredita, né, eu acredito que a gente sempre busca um resultado satisfatório, né, tanto para o cliente como, né, assim, para a gente, para o profissional. Então, é uma sensação de dever cumprido, né? Muitas vezes de você participar, não só participar, mas concretizar a realização de um sonho. Então, assim, é óbvio que durante a obra rolam estresses, e aí, como eu te falei, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma comunicação boa, você tem que ter esse equilíbrio, né, e esse profissionalismo de conduzir tudo da melhor maneira. Mas é uma sensação de dever cumprido, assim, é muito gratificante quando a gente entrega um projeto e percebe que os clientes ficaram satisfeitos, que eles realmente se sentem em casa e aquilo ali ficou do jeito que eles gostariam. Mas eu imagino que seja uma responsa assim, muito grande na cabeça também de que você está fazendo um projeto em que as pessoas vão viver ali, é a casa das pessoas, é onde eles vão se sentir mais confortáveis, é a vivência da família. Então tem um pouco dessa responsabilidade de fazer uma coisa extremamente bem feita e que agrade muito a pessoa, para que quando acabe ela também se sinta, pô, maravilha, era isso que eu queria, estou em casa, enfim, né? Você criar esse laço entre a pessoa e a residência, outra pessoa e o trabalho, enfim. Deve ser muito louco. Essa ligação, assim, né, da pessoa... Hoje em dia a gente vive num corre-corre, numa rotina louca, passa mais tempo fora de casa, né? E aí, quando volta, é importante, né, que a gente saia de um projeto, que a gente termine um projeto e a gente consiga perceber que o cliente vai ter essa ligação, essa conexão com a casa dele. Pois né? Então, assim, é gratificante e é um trabalho prazeroso, né? Para quem ama a profissão, é um trabalho prazeroso, independente dos perrengues e dos imprevistos, enfim, sempre vale a pena. Agora, falando disso tudo, beleza, perfeito, mas o que é que você, Vivi, leva em consideração na hora de cobrar pelo teu serviço? Porque é exatamente o que a gente falou. Você vai fazer um projeto, é uma responsabilidade grande. O que é que você leva em consideração para chegar para a pessoa e dizer, olha, este é meu preço. É o preço da responsabilidade de fazer a sua casa, de, enfim, mudar o ambiente e tudo isso. Uhum. Então, essa é uma pergunta assim, bem complexa, né? Porque assim, os arquitetos eles desenvolvem um parâmetro. Então, óbvio que existe um valor médio a ser cobrado e que depende, né, de alguns fatores. Alguns arquitetos cobram pelo metro quadrado, outros arquitetos eles desenvolvem os seus próprios parâmetros, né? Certo. Mas assim, eu acho que depende da experiência profissional. Você tem que colocar na balança, né? E, óbvio, na ponta do lápis, quais são as suas despesas, o seu lucro, a sua produtividade, aspectos mercadológicos. Então, existe um valor agregado a tudo isso,
mas fica tudo bem amarrado dentro de um contrato. E aí existem facilidades, enfim, formas de pagamento diferentes, mas esse parâmetro é também muito relativo de cada profissional, sabe? Como eu te falei, Sei. existe um valor médio e existem técnicas de serem, assim, cobradas, né? Técnicas de Porque você cobrança. também tem que, assim, pensar em quantas vezes talvez você vá ter que ir na obra. Então, você Como eu te pensando falei, nisso, o carro, a existe essa depreciação, questão enfim. das despesas, do lucro, da produtividade, quantas pessoas estão envolvidas, como a gente já conversou, essa Isso. questão da experiência profissional. Então, assim, é um valor agregado, né? Então, vai muito de arquiteto para arquiteto. Ô, Vivi, e não tendo ainda nome no mercado propriamente, feito um Indy da Costa, feito qualquer pessoa gigante assim, feito. Tínhamos Bulemax aqui, que fez algumas praças, enfim. Mas como um arquiteto se vende hoje? É Instagram, é rede social, é boca a boca? Como é que uma pessoa que não tem essa expertise ainda, como ela pode começar na carreira? Eu acho que é super importante você pesquisar, né, o máximo que você puder, não só nas redes sociais, nas mídias, nos canais, mas eu acho importante você se fazer presente, entendeu, aos olhos tanto de outros profissionais como do público que você quer atingir, né? Sim, Então, assim, mesmo que você abra um escritório sozinho, você é um arquiteto autônomo, mas você tem que entender que você é uma empresa, né? Existe essa separação entre pessoa física, no caso, então, e pessoa jurídica. Então, assim, você eu acho que é importante, quanto antes, desde cedo, você começar a enxergar você como uma empresa. E aí sim, sim. definir qual é o meu público, quem eu quero atingir, né? Qual é o meio de comunicação que eu utilizo para atingir esse público. Então, definir algumas premissas, né? E eu acho importante você buscar se profissionalizar o quanto antes. E como eu Sim, falei, essa questão de ser visto também é importante, né? A gente hoje o Instagram é uma ferramenta né, bem utilizada em qualquer área, né? Então é muito comum a gente ir direto no Facebook ou no Instagram para procurar alguma coisa. Pode ser eu quero encomendar um bolo, eu quero detetizar a minha casa, eita, quero fazer uma reforma, vou no Instagram. Então, assim, o boca a boca verdade. é importante. E no início é fundamental, porque os seus primeiros clientes vão ser pessoas conhecidas, né? Então é um primo, é um amigo do amigo, é um parente. Então, assim, você começa a sua rede através de pessoas conhecidas. O boca a boca é importante, mas as redes sociais também hoje é uma ferramenta que cresce a cada dia, né? Então, também acho que Primordial. você corre, né, com esse crescimento paralelo, né? E aí é importante você adquirir conhecimento. É importante também participar das feiras, das mostras de arquitetura, dos eventos, porque você também precisa estar atualizado com o mercado. É uma área que está sempre mudando, as coisas são lançadas, né? E você percebe que tudo acontece muito rápido. Então, Total. assim, num ano, uma cor é a cor do momento. Você percebe que vai ser tipo azul turquesa. Então, assim, papel parede com azul turquesa. Os fabricantes de tinta lançam cores, né? E então tudo muda e você precisa sempre estar em busca dessa atualização, né? Do que está sendo É, vendido no momento, do que foi considerado tipo, como tendência, enfim. Então é importante também você buscar as redes sociais não só para criar um portfólio ou para conquistar clientes, seguidores, enfim, mas também para se atualizar. perfeito. Além dos eventos físicos, né, as redes sociais também estão aí para ajudar nesse crescimento do conhecimento. Perfeito. Ô, Vivi, dá para viver legal de arquitetura? O início é difícil quando você não tem um nome, quando você começa assim praticamente do zero.
é difícil, existe uma concorrência, né, grande, tipo, é um mercado que já está um pouco saturado, mas você tem que saber fazer o negócio, entendeu? Eu acho Entendi. que a gente recebe, a gente não tem um fixo, né? Então, um mês pode ser muito bom e depois de 2 meses você praticamente pode não ganhar nada, um exemplo. Entendi. Então, essa organização, esse planejamento também é muito importante, porque um mês a gente pode ter um lucro legal, né, que dê para se sustentar por um tempo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, Uhum. assim, é um mercado e é uma área instável, né? Você não consegue, tipo, ter, acho que, uma estabilidade no início. Eu acho que depois de muito tempo de mercado, depois de muito tempo de batalha, você consegue ter uma certa estabilidade, um certo conforto. Mas no início, tipo, é algo bem, assim, instável, sabe? Pelo menos na minha experiência, Uhum. tinham meses muito bons, a depender também do tipo de projeto que você fecha, né? E se esse cliente, de repente, vai optar em fazer o projeto numa loja de modulados, né? Então, existem essas variáveis que o arquiteto também tem a possibilidade de ter uma comissão. Então, eu acho que no início é trabalhoso, é trabalhoso, mas dá para ter um planejamento e uma organização, dá para Dá, ser algo legal. dá pra ver legal. Isso, dá para Vivi, ver legal. queria que, enfim, se eu não esclareci alguma coisa aqui da sua profissão, que você esclarecesse, fica à vontade aí para falar. Então, acho que a gente já pincelou alguns pontos importantes, né, da profissão, desde o início, né, como é que funciona, enfim, algumas questões. Mas o que eu percebo hoje em dia é que qualquer profissão, atividade que lide com o público, né, eu acho que é necessário uma capacitação maior, Uhum. porque cada cabeça é um mundo, né? Então, assim, existem perrengues de obra, existem clientes que vão lhe tratar bem, existem clientes que não vão lhe tratar. Então, como eu falei, acho que é importante tipo, ter essa questão do profissionalismo, encarar os projetos com seriedade, tendo esse senso de responsabilidade, né, no que aquilo ali pode impactar e causar na vida das pessoas. Sim. E essa questão de ter um jogo de cintura e de ter uma paciência, né? No caso, mesmo que o cliente seja um amigo seu, tem que ter um profissionalismo na conduta, no que você se dispôs a executar, ser transparente, enfim, ter uma comunicação clara, focar no resultado, né? Esse alinhamento entre cliente e o profissional é importante, como eu falei, para ser um projeto bem sucedido. E assim, puxando um pouco para o nosso momento atual, né, dessa pandemia, desse coronavírus, Uhum. a gente já vem notando que algumas mudanças corporativas né, vão acontecer em decorrência desse momento. Né? Sim. Então, assim, mudanças que são a curto, né, que ocorrerão a curto e em longo prazo, que assim os espaços estão ligados diretamente às pessoas, né? E quando a gente fala de espaços, então fala de arquitetura. Perfeito. Então a gente percebeu o avanço na questão do trabalho home office, né? Então as empresas viram que é uma produção viável essa questão do home office e muitas empresas se adaptarão no sentido dos seus espaços, né? Assim, transformar os seus espaços, né? Desde retirada de portas como forma de evitar uma possível contaminação, como uma troca de mobiliário, né? Para móveis com materiais mais fáceis de serem limpos ou os corredores mais largos, diminuição dos ambientes propensos a aglomerações. Então, assim, eu, como arquiteta, né, tenho tentado, tipo, acompanhar, porque como né, já até citei, a arquitetura ela é adaptável
né? Isso. Ela se adapta não só às necessidades, mas ao momento, né? E é um momento bem peculiar esse que a gente tá vivendo, e eu acho que a arquitetura vai ter também vai acompanhar essas transformações, essas mudanças nos ambientes de trabalho, não só nos ambientes de trabalho, porque as pessoas, muitas empresas vão adotar esse home office, né, daqui para frente. Então, assim, uma pessoa que não tinha um escritório dentro de casa, ela no mínimo vai ter que arrumar, organizar algum cantinho de trabalho, enfim, Nem né? que seja uma Então, assim, a mesinha, um gente... espaçozinho para ter uma possibilidade de trabalhar em casa, é verdade. Exato. Então, existem essas mudanças nos espaços, né, corporativos, nas empresas, existe uma mudança dentro de casa, que pode ser que as pessoas precisem, né, dessas alterações, dessas mudanças. E então eu acho que assim, a gente meio que está vivendo um retrocesso evoluído, né? Porque ao mesmo tempo que a gente perde o vínculo e a convivência física, a gente vê uma crescente, uma evolução da tecnologia, né? Porque assim, muitas empresas, as grandes empresas antes adotavam cafeterias, espaços, né, de convivência, um espaço para você relaxar, para você conversar com um colega de trabalho, enfim. E talvez daqui para frente a gente tenha um retrocesso nesse aspecto, de não perder um pouquinho desse vínculo físico, né, dessa convivência, mas ter que acompanhar a tecnologia, né? Então, a arquitetura anda em paralelo com todas essas transformações sempre, né? A gente vê que algumas ferramentas tecnológicas vão acontecer daqui para frente, desde câmeras com scanners para medir a temperatura das pessoas, até aplicativos que rastreiam a distância entre cada um, mas a arquitetura vai acompanhar, eu acho que desde sempre, né, desde o seu princípio, ela acompanha todas essas transformações. É interessante, eu nunca tinha pensado por esse viés, não, viu, Vivi? Mas é verdade, esses móveis, a questão de limpeza, tudo que você falou agora faz muito sentido mesmo, velho. É muito louco se a gente parar pra pensar direitinho. Eu acho que infelizmente ou felizmente, não sei, mas assim, o que a gente está vivendo hoje em dia, né, infectou, entre aspas, não só a questão da saúde, mas inúmeras áreas, né, da nossa vida, assim, tipo, âmbitos. Então, eu acho que o que a gente pode tirar de positivo, né, cada profissional, cada área, enfim, e tentar se adequar à volta à normalidade e se adequar a essas transformações sempre. Perfeito. Vivi, vamos agora para o bate-bola, jogo rápido daqui do Como é que é. Tá pronto aí? Estou prontíssima. Vivi, Pronta. o que é que você acha que hoje se adequa mais à realidade de mercado? O que é que você, sua opinião? Um profissional generalista ou um profissional especialista? Eu acho que generalista, porque eu acho que é um profissional que ele está mais apto a ter uma comunicação mais efetiva com outros setores, é um profissional que eu acho que ele é mais bem visto, talvez, né, dentro de empresa, dentro de uma empresa ele pode ser considerado um profissional mais perspicaz. Então, assim, eu acho que é importante você ter técnicas específicas, é importante você se aprofundar, né, em algum assunto que você tem conhecimento, que você goste, mas eu acho que o generalista, ele tem uma tendência a se relacionar melhor dentro da empresa, daquela organização. Perfeito, legal. E agora, reunião presencial ou reunião à distância? Presencial, ainda sou das antigas, acho que o olho no olho é infalível. Concordo com você, concordo, é infalível. Agora, Vivi, se você pudesse indicar somente um livro para que todo mundo lesse, que livro seria esse? Olha, eu vou indicar o último, na verdade, eu não terminei ainda, mas eu vou indicar o livro que eu estou lendo atualmente, que eu inclusive estou gostando bastante, que é o Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Bacana. Então, justamente fala sobre questão de empreendedorismo, ele traz empresas bem-sucedidas, eu acho que é bem atual e eu indicaria esse livro. Boa, Vivi, legal. Vou anotar aqui. E se você só pudesse ensinar
uma coisa para uma criança, o que é que seria isso? Eu ensinaria a ler, porque eu acho que através da leitura a gente adquire a capacidade de aprendizado, acho que a gente adquire a educação e eu acho que é a base de tudo. A educação acho que transforma as pessoas. Perfeito, é isso. E a última, como uma boa tenista que você Mas tenta, né? A gente se esforça. Você e sua família todos aí conhecem muito bem tênis. E aí vai a pergunta principal do podcast, que é Rafael Nadal ou Roger Federer, Vivi? Sem dúvidas nenhuma, Roger Federer. É isso. Não tem nem o que pensar. Sai assim, ó, de bate pronto. Roger Federer foi o maior tenista da história, facilmente. Assim, dos últimos tempos, Roger Federer. Isso. Eu sabia, mas é importante porque a sua opinião bate muito com a minha. É isso daí, perfeito. É um lorde, né? É um lorde, não tem outra palavra para definir ele. Bom, Vivi, queria lhe agradecer aqui por ter aceito o convite, pelo papo. Foi, de fato, um dos melhores que eu já tive, porque é um dos que eu mais curiosidade tinha, né? Mais curiosidade por tudo que eu estou fazendo aqui em casa agora com minha esposa. Então, massa saber mais profundamente sobre a profissão. E queria deixar aqui as portas abertas para você falar um pouco. Quem quiser lhe encontrar, se quiser bater um papo, enfim, ou o que você quiser dizer, fica à vontade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Telo, agradeço pela oportunidade. Foi massa conversar com você, né, sobre a minha profissão, enfim, algumas experiências. É óbvio que eu não tenho muito tempo, né, de formação, mas pretendo continuar fazendo projetos e realizando sonhos. Enfim, eu agradeço pela oportunidade, porque acho que é importante também a gente sempre se desafiar e fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Eu só desejo a você sucesso na empreitada, né, com a sua produtora, enfim, e os podcasts, né, que virão. Então, desejo sucesso, agradeço pela oportunidade. E se quiserem me achar, eu estou no LinkedIn, Viviane Pinon, o meu currículo, minha experiência profissional está lá. E é isso. Qualquer coisa, estamos às ordens. Bom, e legal. Pessoal, obrigado por ouvir mais esse episódio. Vamos pro próximo. Um abraço. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Como é que é. Segue a gente aqui no Spotify ou na sua plataforma preferida, porque toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um novo episódio. Aproveita e segue a gente também, claro, no Insta e no Twitter, no @podcomoeque. Manda lá tua sugestão, tua crítica, fica à vontade. Beleza? Até o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço.